A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós que me ouve, que me assiste nesse vídeo. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero ministrar aos irmãos acerca de escolhas, decisões e as suas consequências. Antes eu vou orar para que a gente possa discernir, entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, eu te exalto, Pai. E eu clamo a Ti para que o Senhor venha falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia, ensina-nos, abra o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dai-nos o discernimento do Teu propósito neste dia, para entendermos, para podermos melhorar em Ti, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Para ministrar, eu vou ler 2 textos, mas vou começar lendo na carta do apóstolo Paulo aos primeiros aos Coríntios, no capítulo 15. Vou ler a partir do versículo 19. 1 aos Coríntios 15, a partir do 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, mas também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Hoje eu quero falarmos sobre decisões. As decisões que nós tomamos no decorrer da vida, seja decisões importantes ou aquelas corriqueiras, aquelas decisões de levantar de manhã ou não, continuar dormindo até mais tarde, de escovar o dente com um sabor de creme dental ou com outro. Essas decisões que parecem bobas, mas todas as nossas decisões são escolhas. As escolhas que nós fazemos, a escolha que fazemos no decorrer da vida, seja simples ou complicada. Nós temos que decidir algumas coisas nas nossas vidas. Algumas decisões se referem somente a mim. Só eu colherei as consequências. Mas algumas, quem estiver ao meu redor, todo mundo, será atingido. Seja a minha família, minha esposa, meus filhos, sejam meus amigos, quem está ao meu redor. Essas decisões que eu quero que você pense hoje. Começo essa ministração falando das consequências das escolhas espirituais. Aqui o apóstolo Paulo está falando aos irmãos lá de Corintos que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim, irmãos. Se nós que esperamos a ressurreição, a volta de Cristo para subirmos com Ele para o céu, esperamos apenas nessa vida, somos miseráveis, somos tolos. Mas ele diz, mas Cristo morreu e ressuscitou. Então nós estamos esperando a volta do Senhor para subir para a glória. É uma ótima escolha. É uma escolha para viver com Ele eternamente. Essa escolha refletirá não apenas nessa vida, a nossa maneira de viver, de agradar a Deus, de andar com Ele, de confiar nele e saber que Ele tem todas as coisas a meu respeito sob controle, mesmo que eu não veja ou não perceba. É uma ótima escolha, porque eu espero a volta do Senhor para viver com Ele eternamente. São as coisas futuras.
Mas há coisas que eu escolho e determino nessa vida que findará aqui, ficará aqui mesmo. Não terá reflexo eterno, mas muitas vezes, muitas decisões terão reflexos eternos. E a maior delas é escolher onde eu vou passar a eternidade. Você já escolheu onde você quer passar a sua eternidade? Na verdade, você tem que fazer uma escolha, porque a não fazer escolha, você também está escolhendo. Escolheu não escolher nada. Amém? Você pode achar bobo isso, mas se você não fizer a escolha de andar com Cristo, de segui-lo, para que você tenha vida eterna com Ele, você deixou de escolhê-lo. E ao deixar de escolher, você escolhe passar ausente dele o resto da sua eternidade. Porque aqui começa a sua eternidade, esses poucos anos de vida que nós temos. Nós vivemos muito pouco aqui, a Bíblia diz que é como um sopro, como a erva do campo que nasce, floresce e logo em seguida ela murcha e morre. Assim é a vida do homem para Deus. Deus, que é dono de toda a eternidade, Ele é de eternidade a eternidade, Ele é ontem, hoje, eternamente o será. E Ele cortou um pedacinho da eternidade dele e nos deu para passarmos aqui na terra. Um pinguinho dessa eternidade, que para os homens, aqueles que são fortes, passa dos 100, mas alguns não chegam nem à sua plenitude de homem, não passa dos 40, dos 60 anos. Mas a Bíblia diz que ao homem foi dado até 80, e se ele for forte, ele viverá mais. Mas com dores, com lutas. E esse é um pedacinho da eternidade que Deus cortou e deu para o homem. Mas ele espera o homem na eternidade para viver com ele. Mas para viver com Deus na eternidade, eu preciso decidir a favor dele aqui nessa terra. Escolher a Cristo e o seu sacrifício redentor lá na cruz do Calvário. E então essa minha escolha terá reflexo eterno. Quando eu fechar os olhos para esta vida, ressuscitarei, viverei eternamente com Cristo. Amém? Então eu quero falar com você não apenas dessa decisão. Eu quero que você entenda que existem decisões que não têm reflexo eterno, mas atingem pessoas. Você talvez já até ouviu esse exemplo. Tenta imaginar um lago com a água parada, aquele dia de calmaria. Ele está parado, parece um espelho. Nenhum peixe pula, nada pula, está quieto, muito quieto, silencioso. E então você pega uma pedra e joga lá no meio do lago. Quando a pedra toca a água, ela forma alguns círculos. E esse círculo, a partir do ponto de contato da pedra com a água, ele vai gerando círculo dentro de círculos. E vão crescendo até chegar à margem. E quando chega à margem, conforme a velocidade que veio aquele círculo, ela volta para o meio do lago. Mas lá onde atingiu a pedra, continua formando círculos. E conforme esses círculos, os primeiros círculos vão voltando para o meio do lago, vão passando por cima dos que estão vindo. Ou seja, as nossas decisões são iguais a esses círculos. Alguns virão e acabarão, mas outros tocarão à beira do lago, que é a nossa vida, e vai voltar se sobrepondo a algumas outras decisões. Uma decisão atingirá outra, e atingirá outra, e atingirá outra, e assim sucessivamente. Essas decisões que nós tomamos, irmão, que atingem o decorrer da nossa vida, seja por alguns instantes, por alguns momentos, seja aquela que vai percorrer a nossa vida, a vida toda. E quando morrermos, ela continuará conosco eternamente. Essas decisões, irmãos, é sobre essas decisões que eu quero que você medite comigo. O apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos só nessa vida, somos miseráveis. E é verdade. Mas
As nossas decisões em Cristo são eternas, então nós temos uma vida eterna, uma graça eterna. Vamos viver com o Senhor eternamente, então isso será a nossa recompensa de termos feito nessa vida essa escolha. Mas eu quero que você medite também nas escolhas por trás da sua motivação. Talvez você escolha Jesus porque você não quer ir para o inferno. É uma boa escolha você não querer ir para o inferno e querer ir para o céu. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus é o Senhor, nosso remidor, e Ele nos amou primeiro. Antes que nós o escolhêssemos, Ele já nos amou e se entregou na cruz do Calvário por amor a nós. Portanto, se você escolher Ele por amor, a consequência será a vida eterna com Ele, mas não tem nada a ver com o inferno. Não tem a ver com o seu medo de ir para o inferno, mas tem a ver com o seu amor por Jesus. Você quer andar com Ele, quer adorá-lo e quer agradá-lo. Essa é a melhor escolha, agradar o Senhor. Mas para agradar o Senhor eu tenho que fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor Ele deixou registrado aqui, ó. Ele deixou registrado na Bíblia. E para eu entender, eu preciso estudá-la, preciso meditá-la, preciso compreendê-la na dimensão do que Ele ensinou quando, como homem, esteve aqui na terra e deixou registrada a sua vontade. E no decorrer da Bíblia nós encontramos a vontade de Deus para o homem. Então eu vou ler uma proposta, um desafio de Deus, vamos dizer assim. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, eu vou ler 2 versículos, o versículo 15 e o versículo 19. Deuteronômio 30, Deuteronômio 30, versículo 15 e 19. No 15 diz assim: Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta que Deus está fazendo para Israel quando eles saíram do Egito e estão prestes a tomar a caminhada para a terra prometida. Então Deus vem através de Moisés e faz uma proposta. E essa proposta Ele fez para nós através de Jesus também. Então no versículo 19 ele diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Observe, irmãos, que Deus abriu o jogo aqui para Israel. Como Deus abriu o jogo para nós com a vinda do Senhor Jesus. Que Ele fala: eu vou dar o meu filho para morrer. O versículo 16 de João 3 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa a proposta. É a mesma proposta que Ele fez para Israel através de Moisés. E Ele tomou o céu e a terra como testemunha. E com Jesus Ele toma também o céu e a terra como testemunha, envia Jesus e Jesus faz escolhas. Uma delas é escolher 12 homens para andar com Ele, para proclamar o Evangelho, o reino de Deus. E através dessa escolha que você tem que tomar, é a proposta de Deus para vida e morte, bênção e maldição. Às vezes nós não queremos tomar essas decisões. Nós protelamos ou até transferindo para outros. Mas a decisão já foi tomada por Deus de dar o seu filho. Cabe a você fazer a sua escolha. Eu sei que existem determinadas escolhas que Deus fez por nós. Deus escolheu nossos pais. Você não pôde escolher nem seu pai nem sua mãe. Deus escolheu nossa família. Você não pôde escolher em que família ia nascer. Deus escolheu o país que iríamos nascer. Deus escolheu a língua que iríamos falar. Você não é um acidente. Deus escolheu para você e você veio a essa terra. Você está aqui, então pare para pensar nisso. Você não é um acidente de percurso que de repente parou aqui. Não. Deus não faria isso com você. Ele te amou de tal maneira que deu o filho dele. Ele não deixaria um acidente acontecer com você.
mas algumas escolhas ele deixou para você. Uma delas é: você quer ir morar com ele? Se você quer, aceite Jesus como seu Salvador, confessa-o no seu coração e diante dos homens. Se apresente, vá numa igreja evangélica, seja batizado, e então você começará a aprender a andar com Deus. Mas você fala assim: mas eu preciso de uma igreja? Não, a igreja somos nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos igreja viva de Jesus. Você precisa de uma congregação para testemunhar do amor dele, só isso. E nessa congregação, alguns compromissos que você irá assumir por amor a Cristo. E congregar, ter comunhão com seus irmãos, testemunhar do amor de Deus, faz parte das suas escolhas. São as consequências. Lembra que eu falei que hoje eu vou falar de escolhas ou decisões e suas consequências? Sim, existem consequências que são eternas e existem consequências que findarão aqui nessa terra. Ou existem consequências que são momentâneas, como uma consequência: você vai a um restaurante almoçar, chega lá e fala: hoje eu vou comer um estrogonofe. Acabou de comer, acabou. Aquela não tem nenhuma consequência, você comeu, almoçou, acabou. Vai fazer a sua digestão e vai te sustentar por algum tempo até você ter que comer de novo. São escolhas, decisões que você tomou. Mas as decisões que eu quero que você medite é aquela que atinge pessoas, atinge vidas. A primeira é essa que eu estou te falando, a decisão de vida eterna, que vai atingir a sua vida, a sua maneira de viver nessa terra, de andar aqui até chegar na eternidade. E você irá impactar pessoas que te veem, que te assistem, que andam com você, pelo seu testemunho de andar com Deus. Ou não. Você, se escolher Jesus, irá andar com ele e se esforçará para agradá-lo. E eu quero te dizer que nós só conseguiremos agradar o Senhor com a ajuda dele. Sem ele, nada podemos fazer. Mas você estará andando com ele e então terá a chance de aprender com ele e de agradá-lo. Amém? Mas as decisões, lembra que eu falei da pedra no lago? São muitas ondas, muitos círculos que essa pedra atinge. São as suas decisões de andar com Deus, as suas decisões, a sua decisão de formar uma família, de ter filhos, de estudar, de escolher uma faculdade, de escolher uma profissão, de trabalhar numa área ou em outra. São ondas que vão cruzando conforme elas vão crescendo com outras ondas, a onda das outras pessoas que também estão fazendo a sua volta. E elas atingirão as pessoas. As suas decisões atingirão para bem ou não as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta. Você tomará decisões que atingirá seus filhos, que atingirá sua esposa, que atingirá seus pais, seus familiares, seus amigos. Aqueles amigos mais próximos que te conhecem de verdade serão atingidos com as suas decisões. A sua decisão de casar com uma pessoa ou com outra, e assim sucessivamente. Cada decisão tem uma consequência. Cada decisão sua trará uma consequência para você e para aqueles que estão ao seu redor. É sobre isso que eu quero que você medite. Como esses círculos da pedra da sua vida, que atingiu a tua vida, que é o lago, está atingindo as pessoas. Como elas que estão se sobrepondo uma à outra. Como elas estarão impactando as pessoas. Você consegue dimensionar? Consegue imaginar como será? Ao tomar uma decisão, eu ouvi algum tempo atrás uma pessoa me sugerindo, me dando um conselho, e eu achei fantástico, e por isso eu também aconselho as pessoas a fazer desse jeito. Cada decisão que você for tomar, pense primeiro: essa decisão só atinge a mim? Só diz respeito à minha pessoa, à minha vida? Se sim, ótimo. Você não vai precisar se preocupar com mais ninguém. Mas essa decisão atinge também minha família, meu grupo de amigos, atinge minha igreja, meus líderes que me orientam, que me ajudam. Então pare para pensar neles. E as consequências? Essa decisão minha daqui a uma semana não tem mais nenhum efeito.
acabou. Ou aquela decisão, como eu disse, você foi almoçar e escolheu um tipo de comida. Acabou o almoço, acabou, a decisão foi sua. Amém? Mas existem aquelas decisões que você toma, que vai atingir o resto da tua vida. Como assumir um novo emprego, assumir uma profissão, mudar de cidade, casar, divorciar, seguir adiante ou parar tudo. Decisões que atingem muitas pessoas, muitas vidas. É nisso que eu quero que você pense. Na semana passada, o presidente Collor pediu perdão pela decisão que ele tomou no início do governo dele de confiscar a poupança. Já se passaram 30 anos. E hoje ainda tem consequências na vida das pessoas que foram impactadas com a decisão de um presidente recém-impossado. Ele e a ministra da Fazenda, Zélia, tomaram essa decisão e bloquearam. Anoiteceu com seu dinheiro na poupança e no outro dia, amanheceu no dia útil seguinte, você não tinha mais acesso ao seu dinheiro. O dinheiro era seu, mas o governo, através do presidente Collor, achou por bem confiscá-lo. Ele, no momento, ele imaginou que faria bem para a nação, que ele estava fazendo um ajuste fiscal e tributário, financeiro, mas não deu certo e as consequências, algumas delas estão até hoje. Pessoas morreram, empresas faliram, pessoas suicidaram, pessoas ficaram desesperadas, família inteira perdeu casa, perdeu empresa, perdeu emprego, várias coisas aconteceram por uma decisão. Ele, reconhecendo, pediu perdão, mas a pergunta que eu te faço é: e as consequências, como que ficou? O que você fez? O que ele fez para consertar as consequências? Algumas consequências, irmãos, tem como corrigir, outras não. Outras consequências das nossas escolhas não iremos corrigi-las nunca. E vamos passar o resto da vida colhendo essas consequências, sendo perseguidos por elas. Eu lembro que eu ouvi há um tempo atrás uma história, não sei se é verídica ou é só uma ficção. A história é assim: existe um empresário da construção civil e ele tinha 2 mestres de obra, 2 empreiteiros muito bons, que trabalharam com ele a vida toda. Aí chegou na hora da aposentadoria desses homens, ele chega e pergunta para cada um deles, põe os 2 lá no seu escritório e pergunta: olha, eu gostaria de saber de vocês qual a vila que vocês acham que é a melhor vila para se morar aqui na cidade. E cada um disse o nome de uma vila. Aí ele falou: que bom, eu tenho uma tarefa para vocês. Vamos procurar, a empresa quer procurar um terreno em cada uma dessas vilas, vamos comprar. A empresa tem um empreendimento para fazer. E então cada um foi na vila que ele havia dado como exemplo e procurou um terreno vazio, comprou o terreno para a empresa. A empresa foi lá, adquiriu o terreno e chamou cada um deles na vila que ele havia dado por escolha e falou: agora você é o responsável pela construção. Está aqui o projeto, as 2 casas são iguais. Mas cada um de vocês vai tomar conta da construção, vai construir do jeito que você quiser. Você vai dizer quantos empregados vou mandar para vocês, quantos pedreiros, tudo. O material que será aplicado, você vai fazer a escolha, vai fazer a compra e só me avisa. A empresa vai pagar toda a despesa. Quero que vocês construam esta casa. Vocês serão o mestre de obra dela, vão escolher desde o material até o acabamento. A hora que estiver pronta, quero que vocês me apresentem e tragam a chave para mim. Eu não vou nem na construção fiscalizar. É a última tarefa de vocês. Vocês vão construir essa casa. E aí cada um foi fazendo as suas escolhas, foi fazendo as suas aquisições, e o empresário apenas mandava o financeiro ir pagando as despesas. Pagava a mão de obra, pagava o material que estava sendo comprado e tal, e não se preocupou com nada.
Um deles pensou assim: puxa, o patrão confiou em mim, eu vou construir uma casa de excelência. Quando eu entregar a chave para ele, ele vai ficar muito alegre e então eu vou me aposentar tranquilo, sossegado, sabendo que eu dei o melhor de mim. E o meu patrão vai se orgulhar de mim e eu poderei ir para minha casa tranquilo. Ele vai ficar com a sua construção aqui tremenda, fantástica, e ele vai falar de mim para outras pessoas, falar: eu tive um funcionário que até o último dia ele fez de excelência. O outro, despreocupado, pensou assim: se o patrão já falou que nem aqui ele vem fiscalizar, eu é que vou tomar conta, é como se eu mesmo fosse o patrão, então eu vou fazer do meu jeito. Eu não estou preocupado se eu vou pôr material de primeira, eu sei que eu vou fazer a construção. Vou escolher o material daquele que eu encontrar na loja, não estou preocupado. Vou comprar, vou pôr aqui, vou fiscalizar e tal, do jeito que fez. O patrão já falou que ele não vem olhar. Eu não preciso me preocupar com a vistoria dele, que é de muito cachê. Eu passei a vida inteira sendo observado por ele, com aquela cacheagem dele, e agora é minha vez. Ninguém vem fiscalizar. Eu sou o fiscal. E quando eu entregar a chave para ele, já que ele mesmo disse que não vem fiscalizar, ele não vai poder reclamar da construção. Então ele fez aquela casa meia boca, tinha até aparência, mas o material não era de primeira, principalmente os que ficavam dentro da parede. E quando terminou, os dois funcionários foram diante do patrão, o patrão lá no escritório, muito alegre, satisfeito com os dois funcionários, e os dois chegaram e falaram: patrão, está aqui a chave da construção, vamos lá olhar? Ele falou: não, eu falei para vocês que eu não ia olhar, que eu não ia ver essa construção. Vocês eram responsáveis, eu confio em vocês. Agora, eu quero que vocês vão ali no financeiro, assinar a aposentadoria de vocês, que eu vou encaminhar para o INSS, e assinar o documento da casa. Cada um de vocês construiu a própria casa. A casa, essa chave que vocês estão me entregando, não vão me entregar. Ela é de vocês. Cada um construiu para vocês a sua casa. Esse é o meu presente de aposentadoria. Aquele que fez a casa de primeira, por orgulho do patrão, imagina a alegria dele. O coração não cabia no peito. A alegria de ter feito de excelência. E agora a casa era dele. E o outro pensou assim: mas que bobeira, que idiotice que eu fiz. Perdi a oportunidade de ter uma casa de primeira construída pelo patrão. Se ele tivesse me falado. Meu irmão. Se ele tivesse me falado. Assim somos muitos de nós no caminho do evangelho. Quando chegar lá na eternidade diante de Deus, muitos de nós vão falar: se Deus tivesse me avisado que era assim. Não, irmão, Deus não fala todas as coisas para nós. Ele espera que nós façamos as coisas de excelência, que as nossas escolhas sejam para agradá-lo, para fazer com que ele olhe para nós e se alegre, para que ele conte vantagem a nosso respeito perante o inimigo, como ele falou de Jó para Satanás. Tem visto meu servo Jó? Homem reto, fiel, que se desvia do mal? Irmãos, se ele se desvia do pecado, o diabo conta a vantagem de Jó para o diabo. E a seu e a meu respeito? Às vezes eu paro para pensar nisso e falar: Deus, ainda não dá. Ainda estou aprendendo para o Senhor contar vantagem a meu respeito diante de Satanás. Existem coisas que eu tenho que melhorar. Existem coisas que eu tenho que aprimorar. E eu creio que no decorrer da nossa vida nessa terra, nós vamos passar a vida nos aprimorando, aprendendo sempre. E eu quero que você medita nisso, irmãos. As tuas escolhas, as tuas decisões nessa vida pode atingir só você, mas pode atingir muitas pessoas. Como esse exemplo que eu dei dos dois construtores. A casa que eles terminaram era para a família deles, vai atingir a família deles, a aposentadoria deles. Talvez nunca mais eles vejam aquele patrão, porque eles se aposentaram. Mas toda vez que ele olhar para a construção da casa, ele vai se lembrar do patrão e falar: puxa vida, o patrão me deu essa casa. O que fez de excelência falar: que maravilha, o patrão me deu a melhor casa que eu podia ter. E o outro vai olhar e falar: puxa, eu podia ter uma casa melhor se eu tivesse entendido que eu tenho que fazer como se fosse para mim, quando eu faço para os outros.
Quando você vai fazer para os outros, irmão, faça como se fosse para você. É isso que Deus espera de você. Ele espera que as suas escolhas sejam para te abençoar, seja para te ajudar. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para você mesmo. Ou como o apóstolo Paulo diz, como se fosse para o próprio Deus, para Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo fala: tudo que nós formos fazer, tudo que fizer, por obra ou por palavra, faça como ao Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, irmão, fazer as coisas para Ele. Eu não estou aqui trabalhando para homens, eu não estou fazendo as coisas para os homens, eu estou fazendo as coisas para Deus. Ah, mas quem vai receber são homens. Sim, Deus deu para os homens a terra. É os homens que estão aqui na terra e é eles que irão receber as coisas que até foi feito para Deus. Ou você imagina que quando você entrega o dízimo e a oferta na igreja, você está entregando para Deus, mas você imagina que Deus vai descer no céu aqui para gastar seu dinheiro? Eu te pergunto, Deus precisa de dinheiro? Precisa, irmãos? A Bíblia diz, fala que dele é os céus e a terra e tudo que nele há. Tudo, lá no versículo 24, 1 fala isso. Tudo é de Deus. Ele não precisa de dinheiro. A terra, lá, a casa dele lá no céu, o piso é de ouro. O asfalto é ouro lá no céu. Para que Deus vai precisar de dinheiro? O que precisa de dinheiro é aqui na terra, a obra dele. E se você diz que você não dá porque é homens que vão pegar, pare de ser hipócrita. Se você fosse o pastor, você também queria ser financiado por alguém. E Deus levantou pessoas para financiarmos uns aos outros. Da forma que alguns me financiam, eu financio outros. É assim que Deus planejou mesmo. Por isso, ele elegeu uma tribo, a tribo de Levi, para receber os dízimos das outras 11 tribos, para que pudesse financiar o trabalho de Deus. E se você acha que isso é hipocrisia, você é o maior deles. Porque ao deixar de entregar o dízimo e a oferta, você não está negando a Deus o seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Você está negando a Deus a obra que ele planejou aqui na terra, porque ficará sem o dinheiro que ele já te deu. A Bíblia diz que Deus pega 10% de volta, porque ele já te deu. É ele que te dá saúde para você trabalhar. É ele que te dá emprego para você ganhar. Tudo é dele. Porque se ele fizer assim, ó, estalar o dedo, acabou. A sua vida é um sopro. Se ele estalar o dedo, você não tem mais nada. Então pare de hipocrisia e diz: eu não quero entregar porque eu sou pão duro. Só isso. Seja sincero com você mesmo. É uma decisão, é uma escolha sua. Mas se você escolher financiar a obra de Deus, agradeça a ele de ele te dar essa oportunidade de ser participante da obra dele, porque ele não precisa de nenhum de nós. A verdade é essa. Deus não precisa de nenhum de nós para fazer a obra dele, mas ele escolheu nos dar essa oportunidade. E quão maravilhoso é fazer a obra de Deus, irmãos. Eu faço com alegria, faço porque eu amo, e eu sei que ele me amou primeiro, mas é tremendo andar com Deus. Já faço isso há mais de 30 anos e não me arrependo. Já arrependi de outras coisas, muitas outras, mas não de ter escolhido Jesus como meu Senhor e Salvador, como o meu Rei, o meu Deus, o meu Redentor, que reina e vive eternamente. E eu te sugiro, faça essa escolha, venha andar com Deus comigo. Não na minha igreja, não precisa ser na minha igreja, apenas para o reino de Deus. Venha andar comigo no reino de Deus, é o reino eterno. E essa terra, quando tudo passar, nós estaremos na glória, louvando e adorando o Senhor e dando risada de tudo que nós fizemos para Ele aqui, e Ele vai nos recompensar por isso, porque Ele é um Deus recompensador. Por isso eu te chamo, meu irmão, venha, ande comigo, adore o Senhor Jesus, venha adorá-lo e engrandecer o nome dele nessa terra. Faça essa escolha, é a melhor escolha, é a escolha que terá reflexo eterno e você andará com ele eternamente. Faça da sua vida um exemplo para outras vidas, para que eles possam olhar para você e te seguir falando: puxa, você é um exemplo para mim.
Você é um exemplo para eu imitar a Cristo, como você imita. Como o apóstolo Paulo ensinava os irmãos, imite a Jesus, imite a Cristo, como eu o imito. Imite a mim, como eu imito a Cristo. Era isso que ele dizia. Vamos ver lá? 1 aos Coríntios. Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, por isso eu preciso examinar minhas escolhas, porque aqueles que andam comigo terão que me imitar como eu imito a Jesus. E você tem imitado a Jesus? Para que todos aqueles à sua volta possam te imitar imitando Jesus? É uma boa escolha imitar Jesus. Por isso, eu te convido a tomar essa decisão de imitá-lo, de andar com ele. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele levanta a face dele sobre ti e te dê paz, alegria, coragem de imitá-lo. E você siga ele todos os dias da tua vida. E lá na eternidade nós nos encontraremos. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas eternamente. Amém? Que o Senhor te abençoe e que as tuas escolhas tenham reflexo eterno, até o ponto de nos encontrarmos lá no céu e rirmos da vida que nós passamos aqui nessa terra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.